Diz muito bem a doutora Elizabeth Kübler-Ross: doença é uma coisa que a gente só toma conhecimento quando ela se manifesta, mas quando ela está no organismo oculta, a gente não se dá conta. Eu posso estar aqui com um grande câncer, só que eu não sei, porque ela não me atingiu os cêntaros da sensibilidade. Na hora que eu senti uma dor que aparecia num grânulo, ai meu Deus, posso estar com a metástase. Eu era um doente, só que eu não sabia. Daí a Organização Mundial de Saúde estabeleceu que saúde não é falta de doença. Saúde é o resultado de 3 elementos que se conjugam: bem-estar psicológico, harmonia fisiológica e bem-estar econômico. Até a economia entrou, porque quando ele não tem dinheiro já é um desequilíbrio no triângulo da saúde. Porque sem o dinheiro, a gente logo pensa coisas negativas e perturba-se. Não é o dinheiro como afirmação, é o dinheiro como necessidade para uma vida competitiva. Daí a segurança de um trabalho, a segurança doméstica, a segurança social, são fatores que propiciam o estado da harmonia psicológica com o efeito resultante da harmonia fisiológica. Como entender qual nível de consciência, em qual nível de consciência estão as pessoas envolvidas no caso do assassinato do menino Evandro, naquele ritual de magia negra? Haveria espíritos infelizes atuando ali? O senhor já os viu? Não os viu. A consciência do assassino é a inconsciência. Nem é nível, é a ausência de consciência. É o estado primário que precede a consciência. E no caso em foco, não apenas de Evandro, mas de todos os Evandros do mundo, diz Allan Kardec muito bem, é o predomínio da natureza animal sobre a natureza espiritual do homem e o desbordar de paixões. Essa é a resposta à questão 742 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta por que existe a guerra. Por causa da predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual do homem e o desbordar das paixões. Então, uma pessoa que parte para matar, para estuprar, para violentar, está sob o predomínio dos instintos animais e de paixões subalternas. Não tem consciência. Haveria espírito negativo presente por um sentido de sintonia, mas a responsabilidade de quem o fez. Porque se a pessoa que atuou não abrisse o campo à interveniência deles, eles não poderiam ter ingerência. Muita gente me diz, às vezes, o espírito diz: eu não tenho responsabilidade porque eu sou obsidiado. É obsidiado porque quer. Só há obsessão porque há um devedor. Você não quer pagar, entra na compulsória da lei. Na hora que você mude de atitude perante a vida, deixa de ser obsidiado. É que é uma atitude muito cômoda transferir responsabilidade. Aí está o escamoteado do ego. Você faz uma coisa e diz: não ligue não, é obsidiado. Olha, desculpa. Não, ligue sim. É o obsidiado que adora. Reaja no bom sentido. Vamos agir para que ele não faça mais. Então tomamos uma atitude de discernimento. São sutilezas muito curiosas. Um espírito com o grau de evolução da irmã Dulce e com a grande obra que deixou na Terra, consegue desapegar-se com facilidade dos liames que a ligava aos da Terra? Eu só posso dar aqui um palpite, porque eu não sei do tamanho da evolução dela. Só Deus é que sabe. Mas digamos em linguagem técnica, questão número 148 do Livro dos Espíritos. Que acontece com aqueles que têm morte violenta? Perturbam-se. Todos. Esta perturbação pode ter a duração de alguns dias, meses, anos e até séculos, a variar do estado de apego. A pessoa pode ter desenvolvido um grande nível de evolução numa área e não noutra. Eu posso ser totalmente desapegado das coisas e ser apegado ao ideal ou a uma pessoa. Quando desencarnou um irmão meu, em 1944, eu o vi morto na rua. Ele teve a ruptura de um aneurisma e morreu de uma grande hemoptise. Eu então tive um choque e adoeci. Durante meses eu permaneci doente. Até o dia que foi uma senhora que era médium à nossa casa, levada por uma prima minha, e olhando-me, eu já tinha feito várias terapêuticas, isso no ano de 44, parece até que foi noutra encarnação.
toda a terapêutica da época, não é? Tomei choques elétricos nas pernas. A minha família é muito grande, então o médico dizia, ele teve um choque, ficou traumatizado. Um outro choque, então ele se recuperará. Então minha família entendeu isso, que era necessário me assustar para eu tomar choque. Susto na Bahia chama choque. Ai, que choque, que susto. Então enchiam sacos de papel de ar, estourava, eu tomava cada choque e firme na minha doença. Era uma barbaridade. Mas a senhora chegou e olhou-me. Era uma senhora simpática, como todo médium. Já notaram que os médios são bonitinhos, simpáticos? E depois dos 50 são uma gracinha, assim simpáticos, né? Chegou aquela senhora, me olhou e disse assim, ai, mas ele não tem nada. Eu digo, essa velha é louca total. Imagina, estou aqui na cama há 6 meses, agora vem essa mulher dizer que eu não tenho nada. E minha mãe disse assim, não, mas ele está muito doente. Mas não é doença. Aí mãe disse, minha mãe era baixinha, é fingimento, porque lá em casa ela tinha um psicólogo que ficava atrás da porta. Qualquer fingimento, a psicologia existencial entrava em cena e ficava ótimo na hora. Então ela disse, é fingimento? Ela disse, não, é uma obsessão. Eu não sabia o que era obsessão, tinha 14 anos. Então, mas eu achei que não devia ser uma coisa muito boa, a palavra não era assim, era bonita, mas não era tão engraçada, a obsessão. Eu digo, ai meu Deus, que doença será esta? Então eu perguntei, o que é? Ela disse, é seu irmão. Um irmão seu não morreu? Eu digo, morreu, sim senhora. Mas logo eu associei que foi minha prima quem contou para ela. Ela disse, pois ele está aí com você, meu filho, você é médium, é um sensitivo. O seu irmão naquela perturbação vinculou-se a você como pedaços de ferro imantam-se ao imã e está constrangindo a área motora. Eu não entendi nada, mas eu digo assim, que horror. E como é que a senhora sabe que é meu irmão? Eu estou vendo. E aí a senhora descreveu meu irmão com detalhes impressionantes. Naquela época era moda ter dentes de ouro, hoje é desmoda, né? E meu pobre irmão, coitado, tinha lá um dentão de ouro, aquela coisa. E ele ria com dente de ouro, era uma boca rica. A boca valia mais do que ele, coitado. Ela disse, olha, ele tem aqui o dente forrado a ouro. Eu disse, mas como é que a senhora sabe? Ela disse, estou vendo. A senhora vê os mortos? Ela disse, vejo. Eu digo, graças a Deus. Mais uma louca, porque também eu via. E todo mundo me achava um pouco avariado. Eu acho que eu fiquei bom do choque de encontrar uma igual a mim, porque lá em Feira de Santana não havia outra. Ela disse, eu vejo os mortos. Minha senhora, eu também. Você vai ficar bom agora. E ela me aplicou a bioenergia, o passe, a carícia, o estímulo. Sabe orar? Eu disse, sou católico. Ela disse, não perguntei a sua religião, sabe orar? Sim, senhora, eu sei rezar. Ela disse, vê, não perguntei se sabe rezar. Rezar é dizer palavras. Você sabe falar a Deus? Eu digo, sim senhora, eu sei o credo, o eu pecador. Ela disse, então manda lá qualquer um. Eu aí mandei o que eu sabia, coitado. Mandei o credo, porque creio em Deus Padre Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Qual é o espírito que aguenta com uma dessa? Não há? Aí eu concentrei, ela distendeu as mãos em movimentos rítmicos dessa terapia alternativa. Eu senti aquela sensação de um ar refrigerado. Quando eu abri os olhos, ela estava assim, disse, pode levantar. Eu disse, para quê? Já está bom. Eu disse, como bom? Seu irmão já não está mais imantado a você, foi afastado. Eu disse, mas eu estou sentindo a mesma coisa. Não, não. Põe os pés no chão. Eu disse, mas eu não posso. Minha mãe, a baixinha, interferiu. Quando ela falava assim, era a primeira síndrome do que vinha depois. Põe os pés no chão. Eu disse, mas mãe, eu não posso. Eu vou cair. Caia. Mas mostre que é um menino educado. Naquele tempo que filho atendia pais, né? Hoje não. O pai perguntou ao filho, o que é que você quer que papai faça? Aí o filho é que disse. Lá em casa era minha mãe. Aí eu coloquei os pés, a senhora disse, levante. Meus amigos, eu levantei até hoje. 48 anos eu completo no dia 5 de dezembro deste problema. 48 anos. Nunca mais tive nada. Nada. Nem cãibra, nem dor. Nada. Aí ela disse, agora você precisa de ir à sessão. Eu disse, o quê? A sessão espírita. Eu disse, mas eu não vou. Mãe disse, vai. Eu disse, não vou não. Vai.
Eu disse, eu não vou. Aí mãe olhou para ela, porque menino não merecia atenção. Disse, minha senhora, ele vai. E eu fui. Acabou-se, né? Aí está no que aconteceu, aqui estou. Só porque eu fui, coitado. Se eu não tivesse ido, estaria noutra. Daí, toda esta problemática tem uma questão de sintonia psíquica. Eu era uma pessoa sem lucidez. Naquela perturbação, meu irmão encontrou sintonia. Irmã Dulce, aqui eu conheci pessoalmente. Nós fomos muito amigos aqui na Terra e continuamos. Era realmente uma pessoa muito desprendida. E muitas pessoas me perguntaram o porquê daquela enfermidade dilaceradora por quase um ano. Um dos meus filhos era seu médico pulmologista, porque ela era portadora de uma afecção pulmonar. E então eu dizia, por quê? O espírito missionário, e me pergunta, por que Chico Xavier está doente? É que os espíritos nobres têm uma visão diferente da doença. Eles nos ensinam como suportar as vicissitudes e os desgastes. Não são provas, não são expiações, são doações de amor. Vejam, nós que já superamos, como nos desgastamos, quanto mais vocês. É o que Jesus disse em outras palavras. Se fazem isto ao ramo verde, que não farão ao galho seco, daí quando pegarem os galhos secos, que somos nós, digamos assim, vá devagar com o andor. Não sacuda muito, porque nós não aguentamos muito. Daí Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, esses espíritos invariavelmente têm um adormecer para um suave despertar. Eu já vi um despertar. Desencarnou um amigo nosso, muito querido, e a família ficou muito triste. Eu senti a sua falta física, e naquele ínterim, eu pedi a Joana de Anjos que gostaria de ver o seu despertar no além-túmulo. E ela me disse, eu posso levar-te, com uma condição, se tu fizeres silêncio. Eu fiquei profundamente aborrecido. Eu digo, meu guia não me conhece. Veja se eu sou uma pessoa perturbada, zoadeira, gargalhadeira. Eu disse, minha irmã, eu farei silêncio. Veja se eu vou chegar ao mundo espiritual fazendo discurso. Fiquei profundamente triste e decepcionado. Ela disse, tu me promete silêncio, mas é lógico. Claro que eu vou ficar calado. Ela não disse nada. No dia aprazado, daí a 4, 5 dias, pela madrugada ela me apareceu, me magnetizou o corpo, desprendeu-me, e eu me senti, para os que não têm uma ideia, como se fosse uma construção, por falta de outra palavra, em um lugar hexagonal, como se for uma grande enfermaria de um hexágono. À medida em que nós andávamos em cada lado, havia pequenas enfermarias e víamos muitos espíritos. Qual aconteceria no Hospital da Terra? Eu fui andando com ela calado, sem abrir a boca, nem respirava direito. Eu digo, ela vai ver, se eu não sei fazer silêncio. Quando nós dobramos num dos hexágonos, que eu vi um leito, uma senhora veneranda, e o meu amigo no seu colo, no regaço, eu tive uma emoção, e ela me disse, silêncio. Silêncio mental, silêncio emocional. Porque quando eu tive a emoção, ele tremeu, recebeu a minha descarga mental. É isso que perturba os espíritos recém-desencarnados. As nossas descargas mentais de ódio, de mágoa. Ficamos de mal com Deus, só que Deus não fica de mal com a gente. Ele é grande demais para se aborrecer com nossas infantilidades. Imagine, estou de mal com ele, eu odeio, ele roubou meu marido, roubou meu filho. Mas quem disse que ele nos deu? Ele nos emprestou. Ele nos permitiu a alta honra de ter a joia para fruir. Que felicidade poder devolver ao autor, que um dia nos voltará a brindar com a convivência demorada. Notem que visão distorcida nós temos da vida. O ego é meu filho, é minha mulher. Ninguém é de ninguém. E notem como fica difícil dizer assim, esta é a esposa, é sempre a minha esposa, é o meu marido. E ainda há certos homens que têm um tratamento para com a mulher, que eu vou dar aqui um conselho em particular. Quando o marido lhes disser esta frase, briguem mesmo, não faz mal que reaja não, só essa vez. É minha patroa. Quando diz que a pobrezinha é patroa, ele é um severo algoz. Mulher patroas são esposas empregadas. Olha, quero lhe apresentar minha patroa. Ela diga assim, patroa nada, meu bem, que você não me paga ordenado nenhum. O que é que há? Vamos repartir aí o salário para ficar igual, marido e mulher? Não aceitem. Então estava ele despertando.
Eu tive a rara oportunidade de vê-lo acordar. Quando ele descerrou as pálpebras, como alguém que desperta de uma anestesia pós-cirúrgica, ele olhou a mãe e disse: mamãe. Ela acarinhou-lhe o cabelo. E então ele disse: mamãe, o que aconteceu? Ela disse: nada, meu filho. Mamãe, você está morta. Ela disse: não, estamos vivos. Então eu morri? Não, meu filho. Deixou a roupa e voltou para casa. Que tal? Eu estou esperando por você. Então ele perguntou: e fulana, a esposa? Tudo bem. Daqui a dias nós vamos visitá-la. Agora, repouse. Esqueça de tudo para pensar em Deus. Ele voltou a dormir suavemente. E logo depois ele despertou já com a consciência. Naturalmente os espíritos sentem saudades. Tem que se adaptar a um outro tipo de gravitação universal, ao perispírito mais sutilizado. Mas uma semana depois ele escreveu uma mensagem por meu intermédio para a família, perfeitamente lúcido. Daí determinados espíritos se desapegam com muita facilidade. Considerando que espíritos suicidas, que ferem seu perispírito, terá que resgatar essa violentação através de uma encarnação expiatória, diante do avanço da ciência, que através de exames verifica se o feto tem alguma anomalia, essa mãe pode escolher em ter ou não essa criança. Como fica a lei de causa e efeito e a evolução desse espírito e dessa mãe? No mesmo esquema. Seu espírito começa a reencarnar com uma deficiência. A ciência detecta e a mãe permite o aborto. O choque moral que esse espírito vai ter corresponde a uma encarnação em que ele traz a anomalia. Porque para a divina lei não é necessário que se pague desta forma. É necessário que se resgate o débito perante a consciência cósmica. Se eu destruo este microfone que me é concedido pela entidade que nos hospeda, não é importante a entidade como que eu vá pagar ou quem vai pagar. É importante que se restitua o microfone. Nem interessa que tem que pagar. A administração, que aqui está em nome dos senhores diretores da casa, me dirá: olha, nós entregamos e temos que passar adiante aos administradores. Ah, mas eu quebrei. Mas terá que devolver o microfone. Como eu não posso pagar, eu recorro a um amigo. O amigo diz: não se preocupe, eu vou dar o microfone absolutamente igual. Eu não me posso considerar quite, porque a minha dívida mudou de mão. Eu deixo de dever ao dono da empresa para dever ao amigo que comprou o microfone. Até o dia que eu digo: olha, eu quero pagar. Não, a mim não precisa pagar. E eu faço a alguém um bem correspondente que anula o mal que eu fiz. Daí o bem anula o mal que nós fizemos. Porque a lei de Deus é de amor e não é de cobrança. Daí essa mãe, que pratica o aborto, ela incide no erro muito grave perante a vida. Porque ela não tem o direito de eleger o tipo de filho que vai ter. Porque ela não é autora da vida, ela é instrumento da vida. Por isso, o espírita é antiabortista. O aborto é crime em qualquer circunstância, exceto quando a vida da gestante corre perigo. Porque entre uma vida em formação e uma vida formada, melhor que se eleja a vida que já existe àquela que talvez não chegue a concluir-se. Então, este aborto é permitido legal e moralmente. Mas o chamado aborto terapêutico, neste caso, nós espíritas consideramos criminoso. São mutilações causadas por acidentes da vida e não causados por nós. Por que ocorre? Voltaremos com esses defeitos físicos sobre mutilações. Toda mutilação tem uma causa anterior, não apenas física, mas também psicológica. Quantas castrações psicológicas? Timidez. Pode ter nada mais cruel do que timidez? Há pessoas que sofrem tremendamente por timidez, consciência de culpa de outra vida. Pessoas que cometeram determinados delitos e não foram justiçadas, nascem com a consciência de culpa. Então não logram sair da concha na qual se ocultam. A castração, a impotência sexual, a frigidez, que não tem uma causalidade orgânica de origem psicológica, pode haver nada mais atormentante. O fato de a pessoa ter receio
do organismo não corresponder aos impulsos do pensamento e às necessidades da libido, isso já constitui um tremendo sentimento de dor. A origem é em outra vida. Daí as nossas realidades atuais procedem de fenômenos que nós degeneramos em encarnações passadas. No início da carreira mediúnica, como ter certeza de que as entidades espirituais que se comunicam são realmente que dizem o que nós pensamos que são? Allan Kardec, Livro dos Médiuns, da identificação dos espíritos. Meia dúzia de palavras não basta. Tem que ler e meditar. A mediunidade é uma faculdade paranormal. Se lidar com os fenômenos psíquicos nos exige um equilíbrio psicológico muito grande, para lidar com os parapsíquicos, um equilíbrio emocional muito maior. E, consequentemente, estudo. A doutrina espírita é de lucidez. E nos exige um estudo muito grande para nós conhecermos o mecanismo. Mas, em síntese, Allan Kardec daria esta resposta. Examine a qualidade da mensagem. Examine quem diz, qual é o médium que é portador. E, em terceiro caso, examine o nome de quem firma a mensagem. Se há um conteúdo bom, o médium tem caráter positivo, não é importante o nome de quem firme. Se é Rui Barbosa ou Antônio da Silva. Porque ela valerá pelo conteúdo e não pelo nome da entidade que firma. Nós temos muita preocupação com nomes. No mundo espiritual não há preocupação de nomes. Porque o nome é persona, é a máscara de uma encarnação. O que importa é o espírito, a individualidade. Só para então concluir este módulo, que já está no momento, a pessoa, psicologicamente, é constituída de 4 elementos, do ponto de vista psicológico. A consciência, que nós temos falado bastante, o conhecimento, a personalidade e a identidade. A consciência já vimos, que é esta correlação dos conteúdos psíquicos com o ego e o estado de plenitude para discernir com acerto. O conhecimento são as informações que nós adquirimos. Temos os nossos atavismos. Na opinião dos grandes psicanalistas, nós temos toda essa herança das gerações passadas. Essa herança dá-nos o conhecimento das coisas para mostrar que somos bípedes que pensamos. A personalidade é o ego, é aquilo que nós projetamos para fora. Muitas vezes, fulano tem personalidade, quer dizer, é mascarado. A pessoa de personalidade raramente é o que apresenta, porque a personalidade é fruto dos fatores psicossociais, da educação, do meio social. Então nós criamos aquela roupagem e nos ocultamos dentro dela. Daí, na personalidade, ninguém conhece a ninguém. Uma pessoa muito prepotente, muitas vezes, é um fraco. Uma pessoa que aparenta uma felicidade de plenitude é alguém que tem muitas limitações. Esses ases do sexo, as pessoas portadoras de sex appeal, como dizem os americanos, esses vendedores de sexo, 98% têm problemas de sexo, não de sexualidade. Normalmente confundimos muito, os senhores sabem, sexo com sexualidade. O sexo é o departamento genésico, é a anatomia. A sexualidade é o conjunto. Nós podemos irradiar muita sexualidade sem pensar em sexo. Olhamos uma pessoa e dizemos, meu Deus, que pessoa atraente, mas nem nos ocorre o fenômeno do sexo. A gente gostaria de estar ao lado, gostaria de tocar, quando menos espera está tocando. É uma irradiação magnética do conjunto, de todos os valores do eu com as manifestações do ego. É uma pessoa que tem aplomb, que tem apresentação, que tem delicadeza, que não gosta. E principalmente quando essas expressões são autênticas. Conversar com uma pessoa gentil é tão agradável que a gente fica surpresa, porque é tão comum não conseguirmos conversar com ninguém. Principalmente encontrar pessoas que nos ouçam. Vivemos o século das pessoas surdas, mudas. Nós vamos a uma reunião social, todo mundo está falando de nada, todo mundo não está ouvindo coisa nenhuma. Quando termina, ele pergunta, o que é que falou? Nada. E o que é que ele disse? Ah, não me lembro. E a gente fala horas. É a época das pessoas mudas.
Porque como nós não temos confiança de abrir-nos para dizermos o que somos, porque temos medo que a pessoa não nos aceite, então nós falamos coisa nenhuma. Por exemplo, diz o psicólogo Humboldt, ele diz que nós usamos muito certos mecanismos que não dizem nada. Como vai? Bem, obrigado. Quer dizer, o tipo da pergunta que a gente faz, porque é sociável. Nem a gente quer saber como é que o outro vai, nem o outro quer dizer. Porque se a perguntar como vai, eu não ando nada bem, a gente faz, tchau, viu? Imagina se a gente quer saber o problema dele. A gente chega para uma pessoa e diz assim, mas eu ando com tanta dor de cabeça, que é carícia, querendo que o outro abra. Ou diz assim, peça a Deus para não ser um câncer cerebral, hein? A gente já não diz mais nada. Quem é que se atreve a dizer mais nada depois dessa? É o mecanismo de defesa do outro, quero lá saber da sua dor de cabeça, coisa nenhuma. Daí quando ele diz assim, eu estou tão aturdido, mas de quê? Mas a gente adora. Pessoas às vezes dizem assim, seu Divaldo, mas eu queria tanto conversar com o senhor. Eu digo, pois não. Mas não vai dar tempo. Eu digo, mas está perdendo tempo. Mas é tanta coisa. Em verdade não quer dizer nada, que é apenas uma carícia, um estímulo. Quer um pouco de atenção. Eu digo, pois não, pode falar. Mas tem tanta gente. Não se preocupe com eles. Quando chegar a vez deles, eles falam, mas vai demorar. Eu digo, a gente está perdendo tempo. Aí eu pego assim na mão e digo, pois não. Mas são tantos problemas, eu digo, qual é o pior? Porque se contar o pior, os outros já não tem importância, né? O meu problema pior, sabe qual é, seu Eduardo? Eu nem lhe conto. Ele conte. É tão interessante como nós temos mecanismos repressivos. E a pessoa diz, então fica para outra vez, ou eu vou lhe fazer uma carta. Eu digo, não mande carta. Carta não diz nada. A carta é o técnico veículo da gente dizer o que não quer dizer. Porque a gente vai fazer aquela carta, a gente aborda. E normalmente quando termina a carta, eu não reli, porque se eu reli eu rasgo. Né? Porque a tendência da gente é mascarar o problema. A gente conte lá qualquer coisa. E certo dia, uma senhora estava falando há 45 minutos. Eu dei uma olhadinha na filha e disse, meu Deus, eu vou sair amanhã às 8 da noite. Porque calculei. Então, e ela não parava. Ela começou a contar desde o avô dela, quando nasceu. Ela estava agora com 5 anos. Eu calculei que ela ainda faltava 40. Aí eu dei uma de Chico Xavier. Eu disse assim, que beleza, minha filha. E aí, que era para ela chegar logo, ela disse, o senhor me lembrou uma coisa que eu não me lembrava. Nunca mais eu perguntei aí. Porque lembra de um detalhe que eu não estava dizendo. Então, quando vai alongando, eu digo assim, que bom. Mas o que foi mesmo que aconteceu? Vá logo direto. Posso dizer? Eu digo, pode. O senhor não vai se assustar? Eu digo, pior do que eu estou assustado, eu não vou mais. Porque a pessoa quer apenas um par de ouvidos. Nem quer o conselho. Um grande número de pessoas que me procuram não me deixa falar. É impressionante. Eu deixo falando. E aí, quando chega a determinado momento, eu digo, pois não, eu vou lhe sugerir. Peraí, seu Divaldo. Eu digo, mas eu vou lhe sugerir. Peraí. Sim, que bom. Mas olha, fosse eu. Peraí, seu Divaldo. Deus lhe pague. Eu digo que assim seja. Porque queria pôr para fora. E outros. A moça quer largar o namorado quer largar a namorada, ou estão brigando em casa, e aí vem que é o tipo do problema existencial, que não tem nada a ver com espiritismo nem com mediunidade. Mas a gente atende porque carícias. A pessoa diz assim, mas eu sei quando chegar em casa, eu fazer isso, fazer aquilo. Eu digo assim, e você gostaria da minha opinião? O que é que o senhor acha? Eu, não, faça de outra forma. Fosse eu faria. Mas, seu Divaldo, mas eu vou fazer assim. Eu digo, que interessante. Mas já que você pediu minha opinião, mas, seu Divaldo, eu digo, você quer a minha opinião ou quer me convencer da sua opinião? Aí eu boto assim a mão nos quadris, que é atitude de briga, né? Então, você quer me convencer, quer que eu concorde com a sua opinião? Não concordo. Você veio pedir a minha, não vai deixar eu dizer, mas faça, sabendo que não estou de acordo. Aí o que é que o senhor acha? Aí nós dois já estamos de mal. O que é que o senhor acha? Eu digo, eu acho que você tem que ter um pouquinho mais de paciência. Os homens, coitados, são sofredores. Não é? O senhor acha, seu Eduardo, minha filha, o que é que você acha que eu sou também, coitado? Eu sei que os homens sofrem muito, seu marido lhe adora. O senhor acha? Acho, porque senão já tinha ido embora. Mas ele maltrata, é que é tarado. É um amor tarado. Agora você escolhe se quer o doentinho ou se quer ficar livre. Você aguenta viver sem ele? Não, senhor. Então aguente e faça um Pai Nosso. E vá com Deus. Aí a pessoa sai. Deus lhe pague. O que assim seja.
Olha, a psicologia prática. Eu imagino um psicólogo na clínica. Ele tem que ser super psicólogo. E muitas vezes ele não tem que aplicar nem psicologia clássica às escolas. Ele tem que aplicar um toque de amor. A pessoa quer apenas que o psicólogo diga assim, qual nada. Ou que alguém lhe diga assim, mas você é tão bonita. Ah, você acha? Quando ele diz a qualquer mulher que é bonita, ah, você acha? Ajeita logo o cabelo. Não sei porquê. Os homens de cabelão também. Ah, mas você está tão bem? É. E aí dá uma enrolada no dedo. Então nós queremos uma carícia. Os senhores estão notando que a nova consciência é a técnica de ser feliz fazendo feliz. Não tem nenhum mistério. É só a técnica de amar. Diríamos em palavras terminais que substituamos a personalidade pela individualidade do amor. E o quarto elemento que constitui a pessoa é a identidade. A identidade são as impregnações, aquilo a que estamos acostumados, aquilo com que nós achamos que é nossa vida. A psicologia manda-nos desimpregnarmos-nos de todas essas dependências e carências. Ninguém diga a ninguém, eu tenho muita carência afetiva. Só tem carência afetiva porque não dá afeto a ninguém. Toda pessoa que não é solidária é solitária. Quem quiser ser solidário, deixe de ser solitário. Se recua para ter carência afetiva, é neurose. Saia. O mundo está rico de pobres. Desce. Dê a seu troquer, sua carícia. Receberá a resposta. Usa a imagem do bumerangue. Atire o bumerangue do amor, mas não saia do lugar, não vá atrás dele. Ele vai e volta. Mas ninguém me ama. Ame a alguém. Vamos dizer que a gente encontra uma pessoa linda, que a gente quer se casar, que adoraria. Ame. Mas ele não gosta de mim. Não se importe. Ame. Porque ele vai amar alguém que também não o amará. A vida é assim, para todos. Que vai amar a outro que o não amará. Que amará a outrem, que não lhe dará amor. E vai, até que um dia aparece assim aquela coisa xoxinha, que aí nos ama. Mas meu Deus, não é exatamente isso que eu quero. Mas por caridade, até que eu vou aceitar para fazer a caridade. Aí a gente faz a caridade e descobre que aquela coisinha xoxinha, quietinha, sonsinha, era exatamente o que a gente queria. Os maiores amores nasceram das amizades consolidadas. E Friedrich Nietzsche dizia, o que sustenta o casamento é a amizade. A pessoa é, portanto, o conjunto da consciência, do conhecimento, da personalidade e da identidade. A busca da nova consciência é substituir o conhecimento por vivência, a personalidade por realização e a identidade por libertação. O professor Huberto Roden, que foi um notável filósofo espiritualista, dizia que a grandeza da vida é viver no mundo, mas sem pertencer ao mundo. Estar no mundo sem ser escravo do mundo. Quem foge do mundo é covarde. Quem goza do mundo é explorador. Viver no mundo sem depender do mundo, esta é a pessoa humana. Teremos um intervalo e voltem bem dispostos para as meditações. Nós agora vamos intentar algumas experiências na área da meditação induzida com caráter terapêutico. Porque, como dissemos, a psicologia transpessoal tem muito a ver com a realidade do eu profundo, do self, do espírito imortal, de onde procedem todos os fenômenos da nossa vida. Alguns requisitos ser-nos-ão indispensáveis. Então, nós vamos dar alguns minutos, porque pode ser que ainda tenha alguém lá fora. Nós iremos fazer várias meditações, se o tempo nos permitir.
Essas meditações induzidas têm por caráter colocar em prática as teorias que nós apresentamos. Nesses espaços que nós iremos viver, não haverá campo para nenhum fenômeno de natureza parapsicológica nem mediúnica. Temos vários médiuns, vários paranormais de diversas áreas. Mas este trabalho é de aprofundamento da nossa busca interior, do encontro com a nossa realidade, objetivando essencialmente a saúde integral, o nosso equilíbrio psicofísico e alguns exercícios que poderemos fazer em nossa casa, sem nenhum risco. Como os informamos, o nosso seminário não é tecnicamente vinculado a nenhuma doutrina, a nenhuma religião especificamente, nem a nenhuma área pré-determinada de ciência. Volto a repetir que a minha formação cultural e comportamental é espírita, mas o seminário não tem nenhum compromisso com a doutrina espírita. Isto porque é provável que uma pessoa menos atenta possa supor que sejam novidades para incorporar a atividade do centro espírita. Não tem fundamento. As atividades do centro espírita estão catalogadas, expostas na codificação apresentada por Allan Kardec. Essas experiências objetivam trazer-nos o resultado de técnicas e tentativas terapêuticas alternativas para o nosso bem-estar, que não devem ser colocadas no centro espírita. Não tem nenhuma vinculação, não tem nenhum paralelismo, e os senhores observaram quantas vezes nos referimos ao orientalismo, à psicologia clássica, a outras áreas da psicologia, para manter uma postura de total independência, fazendo uma ponte entre a visão da ciência e a visão da religião. O tipo de meditação também que iremos exercitar não é a tradicional meditação transcendental iógica. É uma experiência para treinarmos a busca interior, o nosso autoencontro. Vamos dar ligeiras explicações sobre requisitos para uma boa meditação. Um dos requisitos essenciais é a respiração. Respiramos muito mal e aceleradamente. Por consequência, a cubagem de oxigênio é sempre suficiente para a transformação do sangue venoso e arterial. Os técnicos recomendam, para uma vida saudável, uma respiração tranquila. Inspirar, reter, expirar, com os lábios levemente entreabertos. Criarmos uma inspiração tranquila e demorada. Retermos um pouco e expirarmos suavemente, de forma que não deixaremos nenhum gás carbônico no organismo. Eliminá-lo-emos na expiração pela sudorese, pelos aparelhos excretores, para que tenhamos uma vida saudável física, psicológica e psiquicamente. Os grandes meditadores dizem que toda vez que vamos meditar e não temos hábito, nós somos perseguidos por sensações. O hábito de estarmos sempre inquietos, quando aquietamos, notamos fenômenos que não percebíamos em nossa inquietação. Coceiras, comichões, bocejos, que são mecanismos de perturbação da meditação. Quando estivermos em meditação
e vier, por exemplo, o desejo de nos coçarmos, não nos cocemos rápido como quem quer se ver livre. Nós estamos buscando uma atitude consciente de todos os nossos hábitos. Então diremos, eu agora vou me coçar. E coce-se, tranquilamente. Pare a meditação e concentre no gesto. Vai ter, eu agora vou me coçar. Estou me coçando. Já acabei. E volte à meditação. Todo movimento rápido que vai produzir um recalque permanece. Então o comichão sai da testa e vem para o pescoço. E a gente começa e se desvia. Daí qualquer sensação, sustemos a concentração e atendamos essa área fenomênica voltando. Muitos companheiros me referem que na hora que vão orar, em trabalhos mediúnicos, nos seus cultos religiosos, nas horas mais graves da vida, assomam-lhes à mente ideias promíscuas, imagens vulgares, pensamentos da pior espécie. E eles não sabem o que fazer, então eles reagem errado. Toda vez que vier um pensamento promíscuo, uma imagem negativa, uma cena desagradável, deixemos vir. Ela vem porque está em nosso inconsciente. Temos que pôr para fora. Se nós a recalcarmos, ela continua forçando a porta. Deixemos sair. Vamos supor que estamos aqui em um momento de meditação. E eu diria assim, pensemos, visualizemos um lago. E logo de imediato, uma pessoa que tem a mente aturdida, aproveita-se da cena do lago para um momento de experiência sexual, que viu na televisão. Porque hoje a televisão nos mata de tantas cenas suaves. Então a gente lembra dela, nada de balançar a cabeça como quem quer se ver livre. Assim, pois não, eu estou vendo a cena. Agora está acontecendo isto, mais isto, mais isto. Acabou. Muito bem, agora eu volto ao lago. Ela não volta mais. Digeriu, acabou o alimento. Fez a catarse, libertou-se do fator perturbante. Com este problema solucionado, nós vamos agora nos preocupar com um outro problema, postura. Essas cadeiras não são recomendadas, elas têm outra finalidade, bem se vê. O ideal é a postura de lótus, sentar com as pernas em lótus. Nós ocidentais, que não temos muito hábito, sentimos dificuldade. Então poderemos ter duas posturas. A cadeira comum de tábua dura, de espaldar reto, nada de cadeirinhas anatômicas. A mais dura possível, a mais reta, uma linha reta. Porque nós não iremos encostar no espaldar. Nós iremos permanecer na atitude que se chama na Bahia, espigado. Como quem engoliu uma bengala. Para que, baixando um fio a prumo da base do crânio, ele atinja o cóccix. Para manter essa curvatura natural da coluna, que não é casual. É uma postura de equilíbrio de todo o aparelho ósseo. Então, sentemo-nos bem, com os pés bem plantados no chão, arriados, sem tensão. Tudo nós iremos fazer espontaneamente, sem nenhuma tensão, suavemente. Então, se não dispusermos de uma cadeira em casa, nessas condições, deitados no solo, ou em um colchão ortopédico duro, para que não haja nenhuma pressão nervosa, veias e vasos que podem ficar comprimidos, dificultando o sistema circulatório. É outro fator imprescindível. Procuremos um lugar asseado, arejado, agradável. Se possível, em contato com a natureza, onde não sejamos perturbados. Esses requisitos, todos os meditadores recomendam como essenciais. Nós iremos fazer uma meditação da paz íntima, da busca da saúde. Os senhores não se preocupem, não haverá comunicações de ordem espiritual. Por favor, acompanhe mentalmente. Chamamos de meditação induzida. Dir-se-á sugestiva? Não, induzida.
Nós iremos visualizar, como recomendam todos os modernos psicoterapeutas, das experiências da luz. Nova York tem em Manhattan a Universidade da Luz, para as técnicas de cura através da luz, a percepção da luz. Essa técnica inicialmente foi programada por uma meditadora americana na Suíça de nome Emily Cuddy. Hoje, aí estão inúmeros livros. Suas mãos curam, a luz divina nos cura, você pode curar, autocura, escolas formando curadores nessa área da terapia alternativa. Nós iremos tentar selecionar algumas dessas experiências mais simples para um seminário rápido, a fim de nos dar algumas bases que nós poderemos levar para casa. Nós iremos pedir a técnica, por favor, para apagar todas as luzes. Se alguém tem claustrofobia e se não gosta de ficar em ambientes escuros, por favor, afaste-se, porque nós vamos ficar em ambiente escuro e de portas fechadas. Então iremos pedir a alguém que, a partir do momento que começar, ninguém entra, ninguém sai. Porque naturalmente nós vamos nos entregar, e se entra uma pessoa, sai outra, perturba-nos. Vamos criar um clima de tranquilidade. Ninguém se preocupe com nada. Deixem as preocupações conosco. E façam de conta que estão em casa. Nós iremos usar a terceira pessoa do singular, você. Portanto, cada um está a sós com Deus, que eu acho que é uma boa companhia. Vou chegar lá. Quem tiver qualquer objeto no colo, nas mãos, pode colocar no piso, para não ter nenhuma preocupação. Nós vamos ter intenção sem tensão nem preocupação. E como aqui não há pessoas de efeitos físicos para as bolsas desaparecerem, não há problema. Cerre os olhos suavemente, sem contrair as pálpebras. Apenas deixe que as pálpebras repousem suavemente. Vamos tentar respirar dentro de um ritmo. Quem não conseguir, não se preocupe. Mantenha o seu próprio ritmo. Coloquemos as mãos sobre as coxas, tranquilamente, no sentido da nossa postura. Vamos respirar. Inspirar. Reter. Expirar. Inspirar. Reter. Expirar. Inspirar, reter, expirar. Mantenha esse ritmo. Você está em a natureza.
Visualize um lago tranquilo. Um lago tranquilo. Aí está junto a você um lago tranquilo. A grama verde, um céu azul de turquesa e o lago como um espelho refletindo o céu do entardecer. Você está sentado à margem do lago. Olhe as águas transparentes. Veja-se refletido no lago. Você está refletido no lago. Olhe-se bastante. Quantos conflitos para regularizar. O medo. O medo é um algoz. Atormenta-o. Traveste-se de outros conflitos e inquieta-o. Olhe-se no lago, veja-se, diga no ritmo da sua respiração: eu sou vida. Eu sou vida. Diga-o convencido. Eu sou vida. Repita. A vida não teme. Liberte-se do medo. Abrindo-se à paz divina. Você é vida. Vida em abundância. Diga mais uma vez: eu sou vida.
O medo não existe como realidade. Você o superará. Diga: eu sou livre. Deus concedeu-me liberdade. Liberte-se do medo. Liberte-se do medo. Inspirar, reter, expirar, inspirar, reter, expirar. Sinta a carícia do vento do entardecer junto ao lago. Sinta-o. Agora, volte à sala, mas não abra os olhos. Você está na sala novamente. Ouça a música. Ouça a música. Mova-se na cadeira. Abra os olhos. Tudo bem. Quem desejar espreguiçar-se, bocejar, embora não seja elegante, esteja à vontade. Esta é uma pequena amostragem. Façamos uma rápida avaliação. Quem conseguiu ver o lago, suspenda o braço direito. Quem conseguiu projetar-se no lago, aí está uma pequena experiência de libertação para conflitos. Naturalmente, se nós repetirmos esta experiência em nossa casa, durante um bom período, nós desabrocharemos o eu profundo e tiraremos os conflitos do ego. É uma técnica simples. Quem desejar apurar a técnica da concentração para meditar, o grande yogi contemporâneo, Swami Sai Baba, recomenda uma técnica muito simples. A pessoa toma de uma vela e acende-a. Coloca uma distância de 1 metro aproximadamente. E fita a vela. Fitando a vela, dirá: eu vejo a luz. Eu vejo a luz. Até criar um clima que somente veja a luz da vela. Quando lograr ver apenas a luz da vela, passa a um segundo estágio. Eu estou na luz, porque a claridade nos envolve. Eu estou na luz. Até ver-se clareado pela chama da vela. Quando lograr este segundo patamar, passa a terceira fase. Eu sou a luz. Funde-se na luz.
A vela não é por nenhum atavismo místico. É porque, como a vela oscila, a claridade não prejudica a vista. Senão poderíamos colocar uma lâmpada ou qualquer coisa equivalente. A chama da vela, na lei da gravidade, ela tem ligeiras oscilações por causa das correntes de ar. Então a gente focaliza os olhos, eu vejo a luz. E afasta-se de tudo mais. Eu estou na luz, eu sou a luz. São 3 passos. Chegará o momento que a gente olha a vela e vê-se como portador da luz. Cerrando os olhos, a gente ver-se-á inundado de uma luz interna que se exterioriza. É uma técnica muito simples que o Bhagavan Swami Sai Baba recomenda aos seus 10 milhões de adeptos. Vamos agora tentar uma outra técnica de meditação, da organização Paramahansa Philoshep. Essa técnica de meditação é muito característica. Foi criada por Yogananda Paramahansa e foi desenvolvida nos Estados Unidos. Ela é chamada meditação Hong Só. São 2 palavras sânscritas que, segundo os meditadores, têm um alto sentido mântrico. O sentido mântrico aqui não tem nenhum caráter místico. Nós vimos que vivemos no universo de ritmos. Estaremos criando um ritmo mântrico, que equivale a dizer harmônico, dentro de nós. Com este ritmo harmônico, nós lograremos fortalecer o coração. Esta é uma técnica de meditação para a saúde do aparelho circulatório e especificamente para o coração. A organização Paramahansa Philoshep da Califórnia diz textualmente: uma profunda experiência científica com que a Índia brinda o Ocidente. Muito prática. Nós colocaremos as mãos sobre as pernas, espalmadas para cima. Já é um pouco mais delicada a operação meditativa. Respiraremos, criaremos um clima de meditação e com as mãos espalmadas arriadas sobre os joelhos, sem nenhuma tensão nem contração. Nós, quando inspirarmos, diremos mentalmente: inspirando. Faremos a pausa e, ao expirar mentalmente, diremos só. Ao expelir o ar, nós diremos a sílaba mântrica So. Hong So. É um ritmo respiratório. E para mantermos o nosso discernimento respiratório, com os dedos polegares, que estarão para fora, quando inspirarmos Hong, moveremos o polegar suavemente para dentro da palma. Quando expirarmos, volveremos o polegar suavemente para fora da palma. Nessa meditação, nós iremos tentar, de olhos cerrados, olhar para cima, para o centro do sobrolho, vulgarmente chamado olho de Shiva, terceiro olho, o centro cerebral.
sem forçarmos a vista a ponto de ficarmos estrábicos. Isto é, cerraremos as pálpebras e tentaremos focalizar a vista para cima, que é também uma tentativa de clarividência, para perceber a exteriorização de luzes interiores. Mas nos primeiros passos não iremos ver nada, é óbvio, mas faz parte da postura. Com as mãos arriadas sobre a perna, ao dizermos mentalmente Hong, estamos inspirando, os dedos polegares volvem-se para dentro. E quando formos dizer só, eliminar o ar, os polegares voltam à postura primitiva, voltam-se para fora. Eu acredito que é muito simples. Então, vamos tomar a postura, os pés bem plantados, os braços arriados nas coxas, suavemente, as mãos espalmadas para cima. Vamos inspirar normalmente, os olhos estão cerrados. Façamos de conta que estamos olhando para o encontro das sobrancelhas, acima da raiz do nariz. Inspirar. Reter. Expirar. Reter, expirar, façamo-lo suavemente. Façamo-lo suavemente. Vamos agora fortalecer nossas artérias, o músculo cardíaco. Quando dissermos mentalmente ronco, movamos os dedos para dentro. Quando dissermos sou, movamos o polegar para fora. Tudo suavemente, suavemente. Vamos tentar. Eu direi a palavra e os senhores repetem mentalmente concomitantes.
Sou. Façamo-lo agora em silêncio. Volte à sala, mas não abra os olhos. Ouça a música. Ouça. Mova-se na cadeira. Abra os olhos. Tudo bem. Espreguicem-se, se quiserem. Bocejem, coçem-se. Os técnicos em Hong So, para facilitar o treinamento dos principiantes, sugerem que ao inspirar se conte de 1 a 20. Ao reter de 1 a 20 e ao expirar de 1 a 20. Mas nós que não temos experiência não logramos. Então recomendamos contar no começo de 1 a 10 para criar um tempo que nos dê a harmonia dos 3 tempos respiratórios. Depois que nós criarmos este clima de tempo, nós poderemos fazer o Hom. Os técnicos afirmam que este ritmo respiratório e a emissão vibratória das palavras mântricas produz o fortalecimento das artérias e principalmente do músculo cardíaco. Daí, a técnica Hong So pode ser feita em qualquer lugar, numa fila de banco, enquanto se espera um veículo, só que mudaremos um pouco a técnica. Ficaremos de olhos abertos e fixaremos um ponto morto no espaço. E com as mãos arriadas ao longo do corpo, faremos um movimento com os dedos e isto nos ajudará a manter o ritmo respiratório Hong So. É, portanto, mais uma terapia de natureza saudável para o nosso organismo. A Ordem Rosa Cruz dispõe de uma técnica que é uma ligeira variação ou uma adição das 2 técnicas, sendo que, formada nos seus princípios na mística do Egito, com heranças indianas, a Ordem Rosa Cruz utiliza-se de uma palavra mântrica para poder criar
o que eles chamam a psicosfera de harmonia no espírito que medita. É a palavra A-U-M, como um triângulo equilátero. A grande dificuldade para nós ocidentais é dizer as 3 letras no mesmo tempo. Mas eles recomendam que digamos, ao invés de Aum, digamos Om. Esta necessita que nós pronunciemos a palavra. E nós vamos fazer o exercício. Ninguém se sinta constrangido, nem acanhado, nem... Estamos a sós, cada um está sós em sua casa com Deus. Nós emitiremos o som e nas experiências seguintes, os que desejarem, também farão dentro de um ritmo suave. Os Rosa Cruzes asseveram que esta terapia multimilenar tem contribuído para a harmonia do sistema nervoso simpático, com o equilíbrio psicológico da criatura. Então vamos tentar. Não demorará muito, não se preocupem que eu estou controlando a hora. Terminaremos na hora programada, porque faremos esta e mais uma apenas. E os senhores terão 4 tipos de terapias alternativas pela meditação que poderão aplicar no seu dia a dia. Plantemos os pés suavemente. Cerremos os nossos olhos com tranquilidade. Coloquemos as mãos sobre as pernas. Despreocupemo-nos. Vamos sair deste recinto para um lugar em contato com a natureza. Nesse lugar de harmonia da natureza, façamos de conta que estamos sentados em postura de lótus. Vamos equilibrar o fenômeno respiratório. Inspirar. Reter. Expirar. Inspirar, reter, expirar. Agora,
Respiremos suavemente, suavemente. Voltemos à sala. Ouçamos a música. Movamo-nos. Abramos os olhos. Alguns Rosacruzes técnicos recomendam que, ao dizer o que eles denominam a palavra sagrada Om, visualizemo-nos saudáveis, alegres, plenos. O que desejarmos, visualizemos nesse momento. E, obviamente, nós lograremos. Temos apenas uma última experiência. O psicólogo transpessoal americano Ram Dass cunhou este pensamento. O homem é a sua mente. E copiou de Buda a seguinte expressão: mergulhado no oceano da mente, o indivíduo é escravo dela. Se canaliza essa força para a paz, a saúde, o bem, logra-os. Se direciona para a perturbação, o desequilíbrio, aniquila-se. A proposta de Buda é do Samadhi, que chamaremos em linguagem cristã o reino dos céus, que está dentro de nós, como disse Jesus. Ram Dass propõe, na sua visão de psicólogo transpessoal, a realidade do autoencontro com os potenciais divinos que dormem latentes dentro de nós. Nós iremos agora tentar uma meditação que denominamos como o encontro. Certamente os senhores encontrarão pessoas que vão dizer que estas coisas são destituídas de fundamento científico, que a psicologia transpessoal ainda é uma tentativa. Alguns menos esclarecidos ainda e mais ortodoxos, que nunca leram nada nem experimentaram, dirão que são superstições. Concordemos com eles. A psiquiatria afirma que a ideia concentrada em qualquer coisa torna-a possível. Aí estão as terapêuticas com produtos farmacêuticos e com placebos. Dão-se drágeas que não têm nenhum conteúdo farmacêutico e o paciente, acreditando tratar-se do remédio que sempre toma, logra o mesmo efeito se fora a substância de laboratório. Na pior das hipóteses, quando aparecerem os indivíduos de sistemas e de ortodoxias e disserem que é uma superstição, confirmem. Graças a essa superstição, fixando o pensamento, lograrão o êxito. E o que importa é o êxito, a plenitude e a paz. Partamos agora para a etapa final, que também será rápida. Tomemos a nossa postura. Inspirar. Reter. Expirar. Inspirar.
inspirar, reter, expirar. Visualize-se em uma montanha. Uma montanha ao cair da tarde. Olhem a paisagem do horizonte visual. Ouçam as vozes da natureza. Sintam a brisa na face, no cabelo. Inspire o oxigênio puro da natureza. Inspire. Inspire. Esqueça-se de todos os problemas. Você está sós com Deus. A noite vai descendo suavemente. 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 Começam a surgir as estrelas. Veja-as. Olhe o céu salpicado de gemas estelares. Você está em a natureza. A sós, e a divina presença com você. Olhe neste platô imenso a fímbria de luz do entardecer à distância. Note uma luz, como se fosse uma estrela, que se deslocasse do firmamento e aparecesse no fim do seu horizonte visual. Olha, ela se move. E parece que vem na sua direção. É um enorme crisantemo de luz. Vai se aproximando mais e mais. Observe. Ela se agiganta e parece uma forma humana. Os contornos são difíceis.
porém tem forma, uma luz argêntea, indefinível. Olhe-a bastante. É um homem com uma longa túnica acercando-se, aproximando-se. Você agora já lhe distingue os contornos exteriores. Observe. É Jesus. Jesus, conforme você o imagina, a túnica longa até os pés, a cabeleira encaracolada caindo sobre os ombros. Ele se acerca mais e mais. Veja-o. Ele para a 2 metros. Olhe-o no rosto. Os 2 olhos como 2 pequeninos diamantes engastados, brilhantes. A barba longa, uma terna expressão de melancolia amorosa. Ele abre os braços. Peça-lhe alguma coisa, porém uma coisa só, importante, uma coisa de muita importância. Peça-lhe agora. Ele sorri e aproxima-se. Abra seus braços. Abrace-o. Ele abraça você e funde-se em você. Abrace-o. Ele passa e desaparece em você. E você fica em luz. Diga: eu sou paz. Eu sou paz. Eu sou paz. Eu sou vida. Eu sou vida. Eu sou vida. E agora com ênfase íntima, eu sou saúde. Eu sou saúde. Diga: eu sou saúde. Inspira. Reter.
Expirar. Inspirar. Reter. Expirar. Guarde o seu pedido a Jesus. Volte à sala. Ouça a música. Mova-se nas cadeiras. Descerre os olhos. Tudo bem. Quem conseguiu ir à montanha, levante o braço. Quem conseguiu ver a luz, a estrela que se humanizou? Quem fez o pedido? Todos nós. Quem sentiu o abraço do Mestre? Encerramos o nosso seminário com este abraço, com esta presença psíquica. Desejamos agradecer a Nancy Pullman, a Nosso Lar, aos diretores da Fundação, que nos ofereceu estas admiráveis instalações e todos os recursos. Agradecer a presença dos senhores e formular votos de muita paz. Pedimos à técnica, por favor, luz, e consideramos o nosso seminário encerrado. Boa noite.